Felca. Quem é Felca? Felipe Bressanin Pereira. E os meus alunos olharam para mim e perguntaram: professora Érica, você conhece Felca? E eu disse: é claro que não. Eu não conheço Felca. Nós, professores, muitas vezes não temos um certo tempo assim para ficar andando e vasculhando e circulando pelas redes para saber quem são os youtubers ou os bloggers que estão em alta. Mas essa semana o nome de Felca explodiu na internet. Houve um boom, estourou e, logicamente, nós professores furamos a bolha e chegamos até a figura de Felca. Então vocês devem ter visto toda essa conversa em volta desse nome, todo esse assunto, e foi tema de debate em sala de aula essa questão. E o que foi importantíssimo, porque nós, professores, estávamos já, alguns professores, trabalhando dentro dos livros de língua portuguesa, como é o meu caso, alguns textos que já se referiam sobre as questões da internet, de como devem ser as relações das crianças, dos adolescentes com as big techs, com as redes e com a internet. E veio a calhar que há 3 semanas atrás nós estávamos falando exatamente deste assunto e inclusive, galera, olha, meu livro está todo velhinho aqui falando sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e dentro desta conversa sobre ECA e Felca e todos esses youtubers, bloggers e tiktokers, instagramers envolvidos, veio em pauta logo quando nós estávamos estudando esse assunto. E eu vou lembrar uma coisa aqui para vocês que o ECA diz. Embora nós não tenhamos regulamentação nas redes sociais e todo mundo faz vista grossa para o que está acontecendo, Felca alertou agora, mas nós já alertávamos há algum tempo. E quem relembra aí, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, que é o que vem acontecendo nas redes, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação e omissão aos seus direitos fundamentais. Artigo 5º do ECA. E ainda vem mais o artigo 4, que eu não li ainda, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes às crianças e adolescentes. Nós não precisamos dizer mais nada com a leitura desses 2 artigos e que observamos que muitos pais, muitas mães, muitos tutores, eles perderam meio que o rumo, a noção do que é assegurar esses direitos a essas crianças e adolescentes. Felca repercutiu muito essa semana. E que bom que essa geração que hoje estamos vendo com 28, 29, 30 anos, estão repercutindo positivamente, porque também temos pessoas dessa geração que repercute negativamente. Tanto é o embate entre o Felca e o Ítalo, ambos da mesma geração e vendo e tratando as possibilidades e as relações humanas na rede de forma tão diferente. Então, essa questão foi levantada essa semana sobre a adultização das crianças, dos jovens e dos adolescentes. As crianças não estão nem percebendo que elas estão sofrendo esse processo de adultização. Por quê? Porque elas estão acostumadas a serem tratadas e lidadas dessa forma. As crianças nem sabem que elas estão perdendo o momento de ser criança, o momento da brincadeira, o momento de simplesmente viver essa fase. Então, muitas vezes, essa adultização vem acontecendo de cima para baixo, os pais empurrando isso para os filhos, e nessa discussão com a psicóloga, ela falou que tem se tornado cada vez mais recorrente
casos assim, e até mesmo de atendimento de crianças com problemas depois, jovens e adolescentes, decorrentes dessa adultização. Isso já vem ocorrendo há muito tempo. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria, lá para os idos de 2016, já lançavam cartilhas ensinando aos pais, professores e adultos a lidarem com essa questão de criança e adolescente nas redes, na internet, com a tecnologia. Mas muito se faz assim de desentendido e as pessoas fingem não saber ou fingem não querer saber. E aí, quando a situação foge do controle, não há mais o que fazer. E os responsáveis que deveriam cuidar dessas crianças, inspecionar, observar, muitas vezes acabam curtindo a ideia de explorar essa criança, explorar o filho, explorar o menor em busca de bens materiais, de ganhar dinheiro, e essa criança acaba se tornando uma mercadoria nobre na mão de exploradores. Precisamos sim de mais influenciadores que influenciem de maneira positivamente a vida de todas as crianças, jovens e adolescentes. Lugar de criança é na escola. Lugar de criança não é fazendo vídeo como coach mirim, minis professores sem experiências nenhuma que precisam simplesmente ser crianças e já com tão pouca idade encaram como trabalho e ensinamentos para outras crianças, como também foi denunciado nesse vídeo de Felca. Eu estou falando do vídeo de Felca porque é o que está no auge. E embora muitas pessoas estejam denunciando isso há tempo, nenhuma pessoa, nenhum professor, ninguém teve tanta voz quanto o Felca teve neste momento feliz do seu vídeo. Nós, professores, trabalhamos isso em sala de aula diariamente. Nos nossos livros de língua portuguesa, que é o meu caso, tem texto como Crescer Dói, Adolescência, Exploração da Criança, Trabalho Infantil. E nós ensinamos uma coisa que realmente não está acontecendo nas redes. Isso é o quê? Falta de regulação nas redes sociais? Querem regular as redes? Não querem? É necessário? Não é necessário? Essa é uma grande discussão levantada por esse vídeo de Felca essa semana. O embate de Felca com Ítalo Santos nas redes trouxe à tona esse território sombrio onde muitas de nossas crianças estão sendo expostas e estão sendo lesadas. É necessário preservar a criança e o adolescente para que esse tipo de exploração, esse tipo de exposição que está acontecendo com a criança e o adolescente não comprometa a sua saúde mental. Muitos adolescentes estão sendo comprometidos mentalmente, não só com a exposição, mas também com o tempo de tela. Recentemente, também, em um dos nossos livros de língua portuguesa, vimos um texto onde um estudo realizado com crianças e adolescentes nos mostrou que aumentou em 40% nos últimos tempos o número de crianças e adolescentes com depressão. E isso acendeu uma luz. Isso precisamos observar. Antigamente, depressão era uma doença que era tratada apenas, relacionada apenas aos idosos. E hoje, crianças e adolescentes cada vez mais deprimidos. Então, nos deparamos com adultos que se fazem de boas pessoas, se fazem de bons para explorar crianças. É o caso desse embate entre Ítalo Santos e Felca. Essa denúncia trouxe à tona tudo isso que está acontecendo e que todos nós, todas as pessoas, conseguem observar e analisar esses fatos, mas muitas vezes nos calamos ou divulgamos e falamos em pequenos grupos que não têm uma notoriedade tão grande assim. Nós, professores, na maioria das vezes, não somos ouvidos e ainda somos taxados de doutrinadores, quando, na verdade, nós queremos apenas discutir assuntos
e trazer assuntos que estão no nosso currículo e também nos livros. Olha, tá até sem capa o meu livro de português aqui, de tanto que eu uso ele, e são assuntos referentes à saúde e bem-estar dessas crianças. Eu, por exemplo, trabalho com o 7º ano e o 8º ano, e todos os livros de língua portuguesa são contextos referentes a esses questionamentos e a essa proteção que nós temos que ter com a saúde física e a saúde mental de nossos alunos. Esse trabalho de conscientização já está sendo feito em sala de aula, mas é muito pouco diante de tudo o que acontece o dia inteiro na vida dessa criança. Eu acho que talvez, de repente, uma solução, nós teríamos aí uma escola integral, né? Seria muito bem-vindo nesse caso, onde a criança pudesse ficar um tempo maior aprendendo aulas de música, de artes, esportes. Isso seria uma reviravolta na vida de todas as crianças e adolescentes. Então, fica aqui um questionamento que todos nós, pais, professores, alunos conscientes, comunidade, pessoas que estão preocupadas realmente com a saúde, qualidade de vida e saúde mental dessas crianças, para que todos vivam bem. E relacionando essa questão, entra em pauta a regulação das redes sociais. O que vocês acham? É necessário regulamentar as redes sociais? Tudo em nossa vida é pautado através de leis. Tudo tem regulamentação. Inclusive, alguns estatutos, como o ECA e algumas outras leis, muitas até mesmo relacionadas à publicidade infantil, são obsoletas e estão precisando de reformulações. Porque quando foram criadas, esse parâmetro, isso que existe hoje sobre as redes, sobre essa exploração, essa adultização das crianças, não existia. Então, hoje, nós precisamos rever esses aspectos dentro dessas leis e reenquadrá-las para que elas façam sentido e significado na proteção e na vida dessas crianças e adolescentes. Você está no Resenha da Vida na Fronteira com a professora Érica Massarente, e você que está acostumado a chegar aqui e assistir os nossos vídeos sobre compras no Paraguai, sobre resenhas que fazemos no nosso dia a dia, fique com mais esta resenha falando de uma resenha muito importante, que é essa resenha que está acontecendo com as nossas crianças e os nossos jovens. Um beijo para vocês, fique ligadinho, deixe um like, um joinha, se inscreve nesse canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!